A flecha cortou o ar com precisão mortal. O guerreiro inimigo caiu de joelhos, ferido, mas vivo. Yaci emergiu das sombras da floresta, seu arco ainda tenso, pronta para o segundo disparo. Ela era a melhor guerreira de sua tribo. Nunca errava. E hoje havia capturado o líder dos invasores. Mas quando ela se aproximou para amarrá-lo, algo impossível aconteceu. O homem levantou o rosto. Cabelo negro caindo sobre olhos castanhos profundos. Uma cicatriz na sobrancelha esquerda. Um sorriso torto mesmo através da dor. E Yaci congelou, o mundo parando ao seu redor. Cauê? O nome saiu como sussurro incrédulo de seus lábios. O guerreiro piscou, focando através da dor. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Yati, pequena Yati. Impossível. Ele estava morto. Tinha que estar. 12 anos atrás, sua aldeia foi atacada. Todos morreram, inclusive ele. Mas vamos voltar aos dias antes da guerra, antes da dor. Quando Yaci tinha 7 anos e Cauê tinha 9. E o mundo era feito de brincadeiras no rio e promessas infantis sob as estrelas. Yaci era filha do guerreiro mais respeitado da tribo Tupi. Cauê era filho do pajé. Eram melhores amigos desde que conseguiam andar. Inseparáveis. Ele ensinava ela a subir nas árvores mais altas. Ela ensinava ele a nadar nos rios mais rápidos. Quando crescermos, vou ser a melhor guerreira da tribo, declarou Yaci um dia, seus olhos brilhando com determinação. Cauê sorriu aquele sorriso torto dele. E eu vou ser o melhor caçador, e vamos caçar juntos para sempre. Para sempre? Perguntou ela, estendendo seu dedo mindinho. Para sempre, ele confirmou, entrelaçando o mindinho dele com o dela. Era uma promessa de criança. Inocente, pura, inquebrantável, ou assim pensavam. Conforme cresciam, a amizade se transformava em algo mais. Aos 12 anos, Yaci não via mais Cauê apenas como amigo. Seu coração acelerava quando ele estava perto. Ela ficava irritada quando outras meninas olhavam para ele. E ele olhava para ela de forma diferente também. Yaci, ele disse um dia à beira do rio, sua voz mais profunda que antes. Quando tivermos idade, vou pedir você em casamento. Yaci sentiu seu rosto esquentar. Quem disse que vou aceitar? Ela provocou. Você vai, ele disse com confiança, porque me ama tanto quanto eu te amo. Ela não negou. Não podia. Era verdade. Aos 12 e 14 anos, eles estavam perdidamente apaixonados. Do jeito intenso e absoluto que só os jovens podem estar. Planejavam futuro juntos. Quantos filhos teriam? Onde construiriam sua oca? Como envelheceriam lado a lado? Mas o destino tinha outros planos. Naquela noite de massacre, tudo mudou. Yaci acordou com gritos. Fogo, fumaça. Guerreiros de tribos inimigas invadiram durante a noite. Uma aliança de 3 tribos que queriam destruir os Tupi. Seu pai a agarrou. Corra, pela floresta. Não olhe para trás. Yaci viu Cauê do outro lado da aldeia, lutando ao lado de seu pai. Seus olhos se encontraram por um segundo. Um segundo que parecia a eternidade. Então seu pai a empurrou para a escuridão. Yaci correu, lágrimas cegando sua visão, galhos rasgando sua pele, o som de batalha ecoando atrás dela. Ela queria voltar, queria lutar, queria encontrar Cauê, mas tinha apenas 12 anos, sozinha, aterrorizada, perdida. Ela vagou pela floresta por 3 dias, comendo frutas, bebendo de córregos, escondendo-se de qualquer som, até que outra tribo a encontrou, os Guarani, inimigos tradicionais dos atacantes. Eles a acolheram, a adotaram como uma deles. Yaci nunca voltou para sua aldeia, não conseguia. A dor era grande demais. E assim cresceu entre os Guarani, carregando a memória de Cauê como uma ferida que nunca cicatrizava. Ela se tornou guerreira, a melhor deles, porque guerreiras não choram, guerreiras vingam. 12 anos se passaram. Yaci tinha 24 anos. Era comandante das guerreiras Guarani. Respeitada, temida, sozinha. Nunca se casou, nunca amou outra pessoa. Como poderia? Seu coração morreu naquela noite há 12 anos. E agora, neste momento impossível,
Estava olhando para o fantasma de seu passado. Cauê, vivo. Um homem crescido de 26 anos, musculoso, com cicatrizes de batalha, mas ainda com aquele sorriso torto, ainda com aqueles olhos que a faziam sentir que o mundo fazia sentido. Como? Ela começou, sua voz falhando. Como você está vivo? Cauê tentou se levantar e gemeu de dor. A flecha ainda estava em seu ombro. É uma longa história, e eu estou sangrando bastante. Talvez você pudesse... não me matar? Yassi reagiu por instinto. Anos de treinamento como curandeira tomaram conta. Ela o ajudou a se sentar contra uma árvore, removeu a flecha com precisão cirúrgica, aplicou ervas que pararam o sangramento. Suas mãos trabalhavam automaticamente enquanto sua mente lutava para processar. Você cresceu, Cauê disse suavemente observando-a trabalhar. Você também, respondeu Yassi, sem olhar para ele. Se olhasse, poderia desmoronar. E guerreiras não desmoronam. Você se tornou o que sempre quis, uma guerreira. E você se tornou um guerreiro inimigo, ela disse duramente. Você lidera os ataques contra minha tribo. Minha nova tribo. Os Guarani me salvaram. Me acolheram. E você vem para destruí-los. E a ti, eu não sabia que você estava aqui. Eu pensei... Pensou que eu estava morta. Eu pensei o mesmo de você. Silêncio pesado caiu entre eles. 12 anos de luto, de perda, de imaginar o outro morto. E agora isso. Este momento impossível. O que aconteceu naquela noite? Ela finalmente perguntou. Cauê fechou os olhos. A memória é claramente dolorosa. Meu pai me fez fugir, como o seu fez. Eu corri e fui encontrado pelos Tupinambá. Eles me criaram, me treinaram. E quando cresci, jurei vingança contra aqueles que destruíram nossa aldeia. Os Guarani não destruíram sua aldeia, protestou Yassi. Foram os Aimoré, os Carijó e os Tamoio. Eu sei disso agora, Cauê disse cansadamente. Mas quando tinha 14 anos, ferido e com raiva, acreditei no que me disseram, que todos eram inimigos. Então você ataca tribos inocentes? Yassi sentiu raiva subindo. Você se tornou igual aos que nos destruíram. Não, Yassi, espera, deixa eu explicar. Mas ela já estava de pé, afastando-se dele. Fique aí, você é meu prisioneiro. Amanhã decidiremos seu destino. Ela se virou para ir embora. Yassi. A voz dele a parou. Eu te procurei, durante anos. Vasculhei cada aldeia, cada caminho, esperando, rezando que você tivesse sobrevivido. Lágrimas que Yassi não havia derramado em 12 anos ameaçavam cair. Pare. Só pare. Ela desapareceu na escuridão, deixando Cauê amarrado à árvore, ferido, confuso e com o coração partido mais uma vez. Yassi correu até a margem do rio, longe o suficiente para que ninguém a ouvisse. E então, finalmente, ela desmoronou. Soluços violentos sacudindo seu corpo. 12 anos de dor reprimida, explodindo de uma vez. Cauê estava vivo. Vivo. Mas era inimigo. Líder de ataques. Ela deveria matá-lo. Era seu dever como guerreira. Mas como? Como matar a única pessoa que ela já amou? O menino que prometeu estar com ela para sempre. Ela voltou ao amanhecer. Cauê não havia dormido. Podia ver pelas olheiras. Ele a observou se aproximar com expressão cautelosa. Vim te trazer água e comida, disse ela formalmente. Obrigado. Silêncio desconfortável enquanto ele bebia. Então Cauê falou. Você ainda tem a cicatriz? Yassi congelou. Que cicatriz? No joelho esquerdo. Quando você tinha 8 anos, caiu da árvore. Eu te disse para não subir tão alto. Involuntariamente, Yassi tocou o joelho. A cicatriz ainda estava lá, escondida sob suas roupas. Você lembra disso? Lembro de tudo, Yassi. Cada momento, cada palavra, cada promessa. Sua voz era baixa, intensa. 12 anos não apagaram nada. Pare, ela sussurrou. Não faça isso. Fazer o quê? Falar a verdade? Eu te amei então. Te amo agora. 12 anos. Uma guerra. Tribos diferentes. Nada mudou isso. Tudo mudou isso. Ela explodiu. Você é meu inimigo. Então me mate. Cauê disse calmamente.
É seu dever, não é? Executar prisioneiros inimigos. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Vá em frente. Porque viver sabendo que você está viva, mas me odeia, é pior que morrer. A mão de Yassi foi para sua faca. Tremeu lá, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eu não te odeio. Ela finalmente admitiu. Eu queria. Seria tão mais fácil. Mas não consigo. E me odeio por isso. Passos se aproximando. Outros guerreiros vinham verificar o prisioneiro. Yassi rapidamente limpou as lágrimas e recompôs a máscara de guerreira fria. O cacique quer vê-lo, agora. Ela cortou suas amarras e o empurrou para frente, mantendo distância segura. O cacique Guarani, Tupã, era homem sábio de 60 anos. Ele estudou Cauê com olhos penetrantes. Você é líder dos Tupinambá, responsável por 3 ataques contra nós. Sim, Cauê admitiu sem medo. E me arrependo. Arrependimento não traz de volta os mortos. Não, mas pode prevenir mais mortes. Eu atacava porque me disseram que vocês eram parte da aliança que destruiu minha aldeia original. Descobri recentemente que era mentira. Tupã se inclinou para a frente. E como chegou a essa descoberta? Um dos anciãos de minha tribo atual, em seu leito de morte, confessou. Ele fazia parte da verdadeira aliança. Os Guarani sempre foram inocentes. Então, por que atacar desta vez? Eu não vinha atacar. Vinha negociar paz. Mas fui emboscado por alguns de meus próprios homens que não querem paz. Eles tentaram me matar. Eu fugi. E ela me encontrou. Ele olhou para Yassi. Tupã olhou de Cauê para Yassi. Você o conhece, Yassi? Ela hesitou. Mentir para o cacique era grave. Sim, senhor. Ele era da minha aldeia original. Pensávamos que estávamos ambos mortos. O cacique absorveu isso em silêncio. Interessante. E você acredita nele, guerreira? Outra pergunta impossível. Acreditar significaria trair seu dever. Não acreditar significaria negar seu coração. Eu... não sei, senhor. Honesta. Bom, Tupã se levantou. Cauê dos Tupinambá, você ficará como prisioneiro aqui enquanto verificamos sua história. Se for verdade, discutiremos paz. Se for mentira, morrerá. Simples assim. Compreendo e aceito. Cauê curvou a cabeça respeitosamente. Yassi, você será responsável por vigiá-lo. Já que o conhece, poderá detectar mentiras melhor que outros. O cacique sorriu levemente. E já o capturou uma vez. Pode fazê-lo novamente se necessário. Yassi sentiu seu estômago afundar. Vigiar Cauê? Passar dias, talvez semanas com ele? Senhor, talvez outro guerreiro seria mais apropriado. É uma ordem, guerreira. Sim, senhor. Ela levou Cauê para uma oca de prisioneiros, pequena, com uma única entrada que ela guardaria. Confortável, comentou Cauê sarcasticamente. É uma prisão, não um hotel, retrucou Yassi. Hotel? Que palavra estranha. Ouvi de comerciantes estrangeiros. Silêncio caiu entre eles novamente. Finalmente Cauê disse: Você realmente não sabe se acredita em mim? Yassi suspirou. Eu quero acreditar. O menino que conheci nunca mentiria. Mas eu não conheço o homem que você se tornou. Então me conheça agora. Pergunte qualquer coisa. Julga por si mesma. Por que você realmente veio aqui sozinho? Porque meus próprios guerreiros estão divididos. Metade quer paz, metade quer guerra. Eu vim em segredo para evitar sabotagem. E a emboscada? Os pró-guerra descobriram. Tentaram me eliminar para que um líder mais agressivo assumisse. Ele tocou o ombro ferido. Sua flecha quase salvou a vida deles. Ironia. Você tem provas disso? Não provas físicas. Mas enviei um mensageiro confiável de volta para minha tribo. Em 3 dias ele trará anciãos que podem testificar a verdade. Se isso for outro truque... Se for truque, você pode me matar pessoalmente. Prometo não resistir. Cauê sorriu tristemente. Mas não é. Yassi, eu fiz muitas coisas erradas em minha vida. Matei homens que talvez fossem inocentes. Causei dor, mas nunca mentiria para você. Os primeiros dias foram tortura. Yassi ficava do lado de fora da oca, montando guarda. Cauê ficava dentro, ferimento cicatrizando lentamente. Eles conversavam através da parede de palha. Pequenas conversas que gradualmente se aprofundavam.
Conte-me sobre sua vida, pediu Cauê no terceiro dia. Não há muito a contar. Treino, luto, sobrevivo. Você é feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Felicidade é luxo de tempos de paz. Isso é não. Silêncio. Então Yaci admitiu. Não, não sou feliz. Não desde aquela noite. Como poderia ser? Perdi tudo. Família, lar, você. A última palavra saiu antes que ela pudesse pará-la. Você não me perdeu, disse Cauê suavemente. Estou aqui, sempre estive. Mesmo quando achava que estava morta, você vivia em cada pensamento, cada decisão, cada momento. Pare, por favor. Por quê? Porque é doloroso ouvir. É doloroso para mim também. Porque não pode dar em nada. Mesmo que tudo seja verdade, mesmo que não seja mais inimigo, viemos de tribos diferentes agora. Temos lealdades diferentes, vidas diferentes. Então construímos uma nova vida, juntos. Você faz parecer tão simples. Não é simples, mas é possível. Se quisermos o suficiente. Yaci apoiou a cabeça contra a parede da oca. Do outro lado, Cauê fez o mesmo. Separados por palha, mas mais próximos do que haviam estado em 12 anos. No quarto dia, o mensageiro de Cauê chegou, mas não sozinho. Trouxe 5 anciãos tupinambá, incluindo o xamã principal. E trouxe notícias sombrias. Houve golpe. Os guerreiros pró-guerra assumiram controle. Te declararam traidor. Cauê ficou pálido. E Tuan? Seu irmão lidera a rebelião. Irmão? Yaci não sabia que Cauê tinha irmão. Você tem irmão? Perguntou ela. Meio-irmão. Meu pai se casou novamente depois daquela noite. Ituan nasceu 1 ano depois. Ele tem 11 anos. 11 anos. E lidera guerreiros? Ele é manipulado por outros. Guerreiros mais velhos que querem poder. Usam o menino como fantoche. Cauê se levantou com urgência. Preciso voltar. Preciso protegê-lo. Você não pode. Se é traidor declarado, te matarão na entrada. Ele é meu irmão. Não posso abandoná-lo. A dor na voz de Cauê era palpável. Yaci viu no menino que ela conhecia. Leal. Protetor. Incapaz de abandonar família. Os anciãos confirmaram toda a história de Cauê. O cacique Tupã ouviu tudo e finalmente decidiu. Cauê não é mais prisioneiro. É refugiado sob nossa proteção. Quanto à situação em sua tribo, isso requer conselho. Uma reunião foi convocada. Líderes, guerreiros, anciãos, todos debatendo o que fazer. Não é nosso problema, argumentavam alguns. Mas pode se tornar, retrucou Tupã. Com Cauê deposto, os pró-guerra assumirão. Ataques aumentarão. Yaci ficou quieta durante o debate. Mas suas mãos tremiam. Cauê precisava voltar. Mas não podia sozinho. Precisava de exército. E ela sabia o que tinha que fazer, mesmo que significasse arriscar tudo. Eu vou com ele. Sua voz cortou o debate. Todos olharam. Eu vou com Cauê. Com grupo pequeno de guerreiros voluntários. Infiltramos. Resgatamos seu irmão. Exponhamos os manipuladores. Restauramos paz. É missão suicida, disse um dos guerreiros. Somos treinados para isso, retrucou Yaci. Pequeno, rápido, eficiente. Podemos fazer isso. O cacique estudou-a longamente. Por que, Yaci? Por que arriscar sua vida? Ela podia mentir. Dizer que era pela paz, pela tribo. Mas Tupã merecia a verdade. Porque quando eu tinha 12 anos deixei alguém para trás. E vivi com essa culpa por 12 anos. Não farei isso novamente. 5 guerreiros voluntariaram. Todos veteranos. Todos leais a Yaci. Partiriam ao amanhecer. Cauê tentou dissuadi-la em particular. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero. Por quê? Ainda nem sabe se confia em mim completamente. Yaci olhou nos olhos dele. Confio, e sempre confiei. Só estava com medo de admitir. Porque confiar significa sentir. E sentir significa poder se machucar novamente. Yaci. Deixa eu terminar. 12 anos atrás eu era criança. Mas mesmo assim, eu sabia que te amava. E essa noite não apagou isso. Apenas congelou. Agora está descongelando. E é aterrorizante. Mas não vou fugir de novo.
Cauê a puxou para um abraço. O primeiro em 12 anos. Ela resistiu por um segundo, depois derreteu nele. Ele cheirava a floresta e ervas medicinais. Se encaixava perfeitamente como sempre encaixou. Como se 12 anos fossem apenas um sonho ruim. Eu nunca parei, ele sussurrou em seu cabelo. Nunca parei de te amar. Nunca parei de procurar. Nunca parei de esperar. Eu também, ela admitiu finalmente. Mesmo quando pensava que era impossível. Mesmo quando tentava esquecer. Eles passaram aquela noite apenas conversando, preenchendo 12 anos de ausência. Ele contou sobre seu treinamento, as batalhas, o peso de liderança. Ela contou sobre se tornar guerreira, a solidão, o vazio que ninguém conseguia preencher. Você teve outras... Cauê começou. Não, Yatsi interrompeu. E você? Não, como poderia? Você era... a única. Isso é bobagem romântica, ela disse, mas estava sorrindo. Provavelmente, mas é verdade mesmo assim. Ao amanhecer, o grupo partiu. 7 pessoas contra a tribo inteira. Cauê conhecia caminhos secretos. Yassi conhecia táticas de infiltração. Levou 3 dias de viagem dura através de território perigoso. À noite, acampavam em silêncio, revezando turnos de guarda. Mas sempre, Yassi e Cauê encontravam momentos para ficar juntos. Mãos entrelaçadas, rostos próximos, reconstruindo intimidade perdida. Quando isso acabar, Cauê disse na terceira noite, se sobrevivermos. Quando sobrevivermos, corrigiu Yati. Quando sobrevivermos, o que acontece conosco? Yassi olhou para as estrelas. As mesmas estrelas sob as quais fizeram promessas infantis. Não sei. 2 tribos diferentes. Isso ainda é problema. A menos que criemos nova tribo, nossa, de pessoas que querem paz, que acreditam que amor é mais forte que tradição. Você está falando de abandonar tudo. Estou falando de construir algo melhor. Você disse que não era feliz. Eu também não sou. Mas podíamos ser, juntos. Yassi virou para encará-lo. Está me pedindo em casamento? Estou. 12 anos atrasado, mas estou. Isso é loucura. Provavelmente. Poderia não funcionar. Poderia. Nossa tribo inteira ficaria... Sua tribo te ama. Eles entenderiam. Yassi riu baixinho. Você responde tudo. É porque já pensei em todas as objeções possíveis. E chegou a que conclusão? Que vida sem você não vale ser vivida. Que se esses 12 anos me ensinaram algo, é que tempo é precioso. E eu desperdicei demais tempo longe de você já. Yassi o beijou. Primeiro beijo depois de tanto tempo. Foi como voltar para casa. Como finalmente respirar depois de prender a respiração por 12 anos. Como tudo se encaixando no lugar. Isso é sim? Cauê perguntou quando se separaram. É um talvez. Primeiro salvamos seu irmão. Depois discutimos nosso futuro insano. Vou aceitar talvez. Por enquanto. Ele sorriu aquele sorriso torto. E Yassi sentiu que finalmente estava viva de novo. No 4º dia, alcançaram a aldeia Tupinambá. Observaram de longe. O lugar estava em caos. Guerreiros jovens patrulhando agressivamente. Anciãos sendo ignorados. Ituan, o menino de 11 anos, sentado em um trono grande demais para ele, parecendo perdido. Aquele é seu irmão? Yassi perguntou. Sim, parece assustado. Ele é, e deveria estar. Olha ali. Yassi apontou para 3 guerreiros mais velhos sempre perto do menino. Seus manipuladores. Eles esperaram até a noite. Cauê conhecia todos os guardas, suas rotinas, seus pontos fracos. Yassi coordenou o ataque perfeitamente. Entraram silenciosamente. Neutralizaram guardas sem matar. Chegaram à oca de Ituan sem alarme soar. O menino estava acordado, sentado sozinho, parecendo muito mais jovem que 11 anos. Quando viu Cauê, seus olhos se arregalaram. Irmão? Sou eu, Ituan, vim te buscar. Mas disseram que você era traidor. Eles mentiram, e você sabe disso. No fundo do seu coração sabe. Lágrimas encheram os olhos do menino. Eu não queria ser cacique. Eu não queria nada disso. Mas eles disseram que se eu não obedecesse, matariam você. Cauê abraçou o irmão que mal conhecia. Tudo bem agora. Vamos consertar isso. Juntos. Como?
Você vai convocar conselho. Amanhã, vai contar a verdade. E vou estar lá para te proteger. Eles vão tentar te matar. Deixe eles tentarem. Yassi se adiantou. Eles terão que passar por nós primeiro. E Tuan olhou para ela com curiosidade. Quem é você? Alguém que ama seu irmão. E está cansada de guerras estúpidas. O conselho foi convocado ao amanhecer. Todos os guerreiros, todos os anciãos. E Tuan estava sentado no trono, tremendo, mas determinado. Os 3 manipuladores estavam perto, ainda confiantes. Então Cauê entrou. O caos explodiu. Gritos de traidor e impostor. Os 3 manipuladores puxaram armas. Mas Yassi e seus guerreiros já estavam em posição. Parem! A voz de Ituan, surpreendentemente forte, cortou o barulho. Meu irmão não é traidor. Eu sou o traidor. Eu fui covarde. Me deixaram manipular. Acreditei em mentiras porque estava com medo. O menino estava chorando, mas continuou. Cauê veio fazer paz. Esses homens, ele apontou para os 3, tentaram matá-lo. O menino está confuso, gritou um dos manipuladores. Não estou confuso. Eu sei o que ouvi. Vocês planejando, falando sobre matar Cauê, sobre iniciar guerras para ganhar poder. Um dos anciãos se levantou. Ituan fala a verdade. Eu também ouvi. Outros anciãos se levantaram, confirmando. Os 3 guerreiros olharam ao redor, percebendo que perderam. Tentaram fugir. Foram capturados pelos próprios companheiros que estavam cansados de serem usados. Cauê subiu ao trono, não para sentar, mas para ficar ao lado de seu irmão. Ituan mostrou mais coragem hoje que muitos guerreiros mostram em vida inteira. Ele será lembrado não por ser manipulado, mas por ter encontrado força para dizer verdade. Mas eu não sou cacique, não tenho sabedoria, não tenho experiência. Então eu guiarei você, como o irmão mais velho deveria ter feito desde o começo. Juntos lideraremos, juntos faremos paz. A tribo aprovou. Os 3 manipuladores foram banidos, e Cauê, agora oficialmente co-líder com Ituan, fez sua primeira proclamação. Nossos ataques aos Guarani eram baseados em mentiras. Eu vou pessoalmente até sua aldeia pedir perdão e propor aliança. Yassi e seus guerreiros foram tratados como heróis. Deram-lhes comida, presentes, respeito. Mas Yassi só queria uma coisa, tempo a sós com Cauê. Eles finalmente conseguiram escapar para o rio à noite. Você foi incrível hoje, Cauê disse, entrelaçando dedos com os dela. Eu só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho era me matar quando me capturou. Em vez disso, salvou minha vida, salvou minha tribo, salvou meu irmão. Não conseguia te matar, mesmo antes de saber quem você era. Algo em você me fez hesitar. Destino? Sugeriu Cauê. Ou reconhecimento subconsciente. Alma reconhecendo alma. Isso é poético. Aprendi com o pajé. Ele dizia que almas gêmeas sempre se encontram, não importa quanto tempo passe. Não importa que obstáculos existam. Você acredita nisso? Antes não, agora sim. Como explicar que depois de 12 anos, você me acerta com flecha? Eu tenho boa pontaria. Não, você tinha 100 chances de me matar. Escolheu não letal. Escolheu capturar. Algo em você sabia. E assim considerou isso. Talvez ele estivesse certo. Talvez seu coração reconheceu o que sua mente não podia. Então, sobre aquela proposta, começou Cauê nervosamente. Sim. Sim. Você vai pensar sobre ou... Sim, eu aceito. Vou me casar com você, Cauê. Se sua tribo aprovar. Se minha tribo aprovar. Se conseguirmos descobrir onde viver e como. Ele a silenciou com um beijo. Mais profundo desta vez. Mais urgente. 12 anos de saudade. 12 anos de solidão. Tudo derretendo neste momento. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Vou falar com os caciques, disse Cauê. Tupã e Ituan. Propor não apenas aliança entre tribos, mas união. Casamentos entre nossas pessoas. Comércio. Compartilhamento de terra. Criação de nova comunidade. E se recusarem? Então fugimos e criamos nossa própria tribo, de 2, e construímos de lá. Yassi riu. Isso é ridículo. Mas você ama a ideia. Infelizmente sim. Eles voltaram juntos para a aldeia Guarani 3 dias depois. Não como inimigos, como aliados, como futuros casados. O cacique Tupã os recebeu com um sorriso conhecedor.
Parece que minha guerreira finalmente encontrou paz. Encontrei mais que paz, Senhor. Encontrei futuro. Bom, porque precisamos de futuro. Precisamos de esperança. E seu amor é ambos. Ele se virou para Cauê. Você tem minha bênção. E proponho aliança formal entre nossos povos. As negociações levaram semanas. Mas, eventualmente, acordo foi alcançado. 2 tribos tornar-se-iam uma, mantendo tradições de ambas, compartilhando território, crescendo juntas. O casamento de Yaci e Cauê seria símbolo dessa união. Eles se casariam em cerimônia que honrava ambas culturas, no local exato onde ela o capturou, onde tudo recomeçou. No dia do casamento, Yaci usava vestimenta tradicional guarani. Cauê usava tupinambá. Eles trocaram votos sob as estrelas. As mesmas estrelas sob as quais prometeram amor aos 7 e 9 anos. Eu, Cauê, prometo amar Yaci, protegê-la, honrá-la, hoje, amanhã, para sempre. Eu, Yaci, prometo amar Cauê, apoiá-lo, desafiá-lo, hoje, amanhã, para sempre. Para sempre, repetiram juntos, ecoando promessa de infância. A celebração durou 3 dias. Pessoas de ambas tribos rindo juntas, comendo juntas, dançando juntas, barreiras caindo, feridas cicatrizando, futuro sendo construído. Yaci e Cauê construíram casa entre as 2 aldeias, lugar de encontro, onde qualquer pessoa podia vir, de qualquer tribo, ou de nenhuma, um lar baseado em amor, não em tradição. 1 ano depois, Yaci deu à luz gêmeos, menino e menina. Chamaram a menina de Potira, que significa flor, e o menino de Raoni, que significa guerreiro, símbolos de beleza e força coexistindo. Conforme as crianças cresciam, aprendiam histórias de ambos os povos, falavam ambas as línguas, praticavam ambas as tradições. Eram ponte viva entre culturas, assim como seus pais. Ituã cresceu para ser cacique sábio, sempre consultando Cauê, sempre lembrando da lição que aprendeu. Poder sem sabedoria é perigoso. Ele eventualmente se casou com guerreira Guarani, fortalecendo ainda mais a aliança. Anos se tornaram décadas. Yaci e Cauê envelheceram juntos como sonharam quando crianças. Cabelos grisalhos, rugas de sorrisos, mãos entrelaçadas. Amor que não diminuiu, mas cresceu. Valeu a pena? Yaci perguntou uma noite observando o pôr do sol. 12 anos separados. Guerra. Dor. Valeu? Cauê a puxou para perto. Cada segundo de dor valeu este momento. Valeu cada momento desde que te encontrei de novo. Você é incorrigível romântico. E você ama isso. Infelizmente. Eles riram juntos. O tipo de riso confortável de pessoas que se conhecem completamente, que viram o melhor e pior um do outro, e escolheram ficar. A história de Yaci e Cauê foi passada através de gerações. Não como mito, como verdade. A guerreira que capturou o inimigo e descobriu que era seu amor de infância. O amor que sobreviveu guerra, tempo e destino. Suas estátuas foram erguidas no centro da aldeia unificada, não separadas, mas juntas, mãos entrelaçadas, olhando para frente, para o futuro que construíram juntos. Na base, a inscrição dizia: amor é mais forte que guerra, paz é mais poderosa que vingança, e segundas chances são dádivas preciosas. Palavras que Yaci escreveu antes de morrer aos 80 anos. Cauê a seguiu 6 meses depois. Dizem que morreu de coração partido, mas seus descendentes sabiam a verdade. Ele morreu completo. Havia vivido vida plena, amou profundamente e estava pronto para reencontrar Yaci onde quer que as almas vão. A tribo que criaram juntos continua até hoje. Não pura Guarani, não pura Tupinambá, mas mistura bela de ambas. Mais forte por sua diversidade, mais sábia por sua história. Jovens casais veem a estátua antes de casar. Tocam as mãos de pedra entrelaçadas. Pedem bênção, esperam que seu amor seja tão forte, tão duradouro, tão capaz de superar qualquer obstáculo. E todo ano, no aniversário de quando Yaci capturou Cauê, há celebração, encenações, contação de histórias, renovação de votos, celebrando não apenas seu amor, mas o que representava. Que às vezes o maior inimigo pode ser o maior amor.
que julgamento baseado em medo leva à guerra, mas julgamento baseado em verdade leva à paz, que segundas chances não devem ser desperdiçadas. Pesquisadores vieram estudar a tribo, fascinados por sua origem única. Como funcionou? Perguntavam. Como duas tribos inimigas se tornaram uma? Os anciãos sempre respondiam: amor. E vontade de escolher paz sobre orgulho. A história foi documentada. Virou livro, filme, música. Milhões conheceram Yaci e Cauê, a guerreira e seu inimigo que se tornou amor. História que transcendeu cultura e tempo. Alguns dizem que romance é exagerado, que realidade não podia ser tão perfeita. Mas aqueles que estudam de verdade sabem, não foi perfeito. Foi difícil, doloroso, cheio de desafios, mas foi real. E isso é mais poderoso que qualquer ficção. A flecha que Yaci usou para capturar Cauê é preservada em museu. Crianças olham maravilhadas. Uma flecha que uniu ao invés de dividir. Professores explicam. Não foi a flecha, foi escolha de não matar, de capturar, de dar chance. O local onde ela o capturou é sagrado agora. Pessoas visitam, meditam, refletem sobre suas próprias vidas, seus próprios inimigos, suas próprias segundas chances que talvez tenham perdido ou ainda possam aproveitar. Se você encontrasse seu inimigo ferido na floresta, perguntam guias aos visitantes, o que faria? Mataria? Deixaria morrer? Ou daria chance? É pergunta que faz pessoas pensarem, realmente pensarem. E alguns, inspirados pela história, mudam, perdoam antigos inimigos, dão segundas chances, escolhem amor sobre ódio. Não porque é fácil, mas porque Yaci e Cauê provaram que é possível. A maior lição da história, dizem os sábios, não é sobre romance, é sobre escolha. Yaci não tinha que capturar ao invés de matar. Cauê não tinha que dizer verdade. Ituã não tinha que confessar. Mas escolheram. E escolhas fazem toda a diferença. Há um provérbio na tribo agora. A flecha de Yaci nos ensina: mire para capturar corações, não destruir vidas. É dito quando ensinando crianças, quando resolvendo disputas, quando lembrando o que realmente importa. O legado de Yaci e Cauê não é apenas amor romântico. É sobre reconciliação, sobre segundas chances, sobre escolher ver humanidade em inimigos, sobre paz sendo possível quando pessoas corajosas dão o primeiro passo. Suas crianças cresceram e tiveram próprias crianças, que tiveram mais crianças. Agora há centenas de descendentes, espalhados por toda a região, todos carregando sangue de duas tribos, todos carregando mensagem de união. E quando essas pessoas enfrentam conflitos, lembram da história, da guerreira e do guerreiro, do inimigo que era amor, da flecha que mudou tudo, e escolhem, na medida do possível, repetir essa história, de paz, de amor, de segundas chances. Há memorial agora. Grande pedra onde Yaci primeiro viu Cauê ferido. Inscrição simples. Aqui, inimigos se tornaram amantes, guerra se tornou paz, ódio se tornou amor. E duas tribos se tornaram uma família. Pessoas deixam oferendas, flores, penas, pequenas flechas de madeira simbolizando captura de corações. E às vezes, em noites de lua cheia, dizem que podem ver duas figuras dançando ali, guerreira e guerreiro, ainda juntos, ainda apaixonados, através do tempo e eternidade. Esta é a história de Yaci e Cauê, de amor perdido e encontrado. De inimigos que eram destinados, de flecha que não matou, mas uniu. Lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, amor encontra caminho. Paz é possível. E segundas chances são milagres reais que não devemos desperdiçar, porque às vezes o maior inimigo é exatamente quem precisamos ao nosso lado.